e, se fosse possível, acabar de uma vez por todas com a frustração de lidar diariamente com a diabetes tipo 1, desfrutando de uma vida mais leve e descomplicada. E para isso, não precisas estar sempre a olhar para os valores de glicemia, nem de viver constantemente em stress, com medo das hipos e das hiperglicemias. Não precisas deixar de ir a restaurantes, festas e outros eventos sociais, nem deixar de praticar desporto e fazer atividades na água. Não precisas deixar de viajar para outros países, nem de seguir grupos e pessoas que passam mensagens desempoderadas e que assumem posições inflexíveis. Não precisas de viver numa realidade à parte, em que parece que as pessoas não falam a mesma língua. Valeria o teu tempo? Ótimo! Então, sem perder mais tempo, nos próximos minutos vou mostrar-te os 4 passos que precisas para viver uma vida mais leve e descomplicada. Foi passando por estes 4 passos que estas pessoas conseguiram estes resultados. Se não me conheces, eu sou a Vânia Coimbra, mãe pâncreas da Ana. Sou enfermeira há 23 anos e terapeuta integrativa. Nos últimos meses, tenho ajudado pessoas com diabetes tipo 1 ou que têm filhos com esta condição de saúde a viver uma vida mais leve e descomplicada. Sou casada e mãe de 2 adolescentes maravilhosos, a Ana e o Afonso. Em março de 2021, a Ana foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Se tu tens diabetes tipo 1 ou tens um filho com esta condição de saúde, eu sei o quanto esse diagnóstico impacta o dia-a-dia da família. Foi um momento duro na vida da família e, sendo a enfermeira de profissão que tanto acreditava nas respostas da medicina convencional, senti-me impotente para ajudar a minha filha. Andei a marinar uns tempos, revoltada com tudo isto. A medicina convencional só se focava nos valores da glicemia, no corpo, no órgão, até que chegou um dia que disse: basta. Se as respostas da medicina convencional não são satisfatórias, então vou eu desbravar caminho para encontrar mais soluções para chegar à tão desejada normalidade, tranquilidade e estabilidade glicémica. Mergulhei num processo de desenvolvimento pessoal, aprofundei o conhecimento da diabetes tipo 1 e atrevi-me a ir além da parte visível, acabando por direcionar o meu estudo na junção do corpo físico, onde a doença se instala, com o corpo mental, emocional e espiritual. Fiz várias formações e tornei-me terapeuta integrativa. Entretanto, aliei os conhecimentos que tenho da enfermagem, pois acredito na importância dos contributos da ciência e nos estudos que se têm vindo a desenvolver na área da diabetes tipo 1, com a visão mais holística e integrativa da pessoa e da doença. E acabei por desenvolver um método único com um passo a passo que apliquei na minha filha e que nos levou do desespero com a diabetes tipo 1 à tranquilidade. Antes de explicar-te como funciona este método de 4 passos, é importante que entendas que existem 3 aspectos que te estão a impedir de atingir a tão desejada estabilidade e tranquilidade. O primeiro aspecto é que a contagem de hidratos de carbono não chega. É preciso fazer contagem de proteínas e gorduras, sobretudo naqueles dias de festas, eventos sociais ou férias, em que quebras a rotina e se ingerem porções maiores de alimentos e até outros tipos de alimentos. Se queres ter liberdade para fazer uma alimentação variada, menos restritiva e comer sem culpa, aposta neste aspecto. É também fundamental ler e interpretar os rótulos quando fores às compras. Não basta olhar para as letras grandes, pois há alimentos que são vendidos como sendo aparentemente saudáveis, mas não o são. O segundo aspecto é que olhar só para as glicemias não funciona. Quantas vezes não fizeste tudo direitinho como te explicaram nas consultas? Calculaste os hidratos de carbono, administraste atempadamente a insulina, tiveste cuidado na escolha dos alimentos, mas não deu nada certo e no final da refeição começou a surgir uma grande onda? Sabes porque é que não deu certo? Porque tu não és apenas o corpo físico, tu tens emoções, pensamentos e és energia. E os campos físico, emocional, mental e espiritual interagem entre si. Por isso aposta neste aspecto, que inclui uma abordagem completa e integrativa de ti e da forma como vives a diabetes tipo 1. O terceiro aspecto começa de uma vez por todas a ver-te ou a ver o teu filho para além da doença. Sabias que todos nós nascemos com uma semente de autoestima, mas poucos criamos as condições necessárias para que ela se desenvolva? E o que é que acontece depois? Vem uma adversidade, como a diabetes tipo 1, e começas-te a sentir mal e a achar que tens menos valor. Tu ou o teu filho não conseguem lidar com comentários depreciativos, ficam muito incomodados, pois a autoestima não foi devidamente fortalecida
estabelecida. Quando é que foi a última vez que olhaste verdadeiramente para ti ou para o teu filho e se conseguiram ver para além da doença? Tira o poder da doença e foca-te em ti ou no teu filho. Prioriza-te, tira os sonhos da gaveta e começa a viver uma vida sem limites. Agora que já percebes estes aspectos, está na altura de eu te explicar as 4 fases do método Entre Ondas DM1, cuja aplicação é super importante para a obtenção de resultados. O método é composto por 4 passos. O primeiro passo é o mergulho. Neste passo, vais mergulhar não só no diagnóstico da diabetes tipo 1 ou do teu filho, mas também na forma como estás a lidar com a situação neste momento. Vamos analisar o histórico familiar e identificar as causas que possam ter levado a este diagnóstico, de modo a prevenir a ocorrência de outras doenças autoimunes. No final desta fase, vais ter mais clareza sobre o diagnóstico da diabetes tipo 1 e, a partir deste, vamos elaborar um plano específico para lidar com maior leveza e tranquilidade com esta situação. O passo 2 é o flutuar. Agora que já tens essa clareza, vamos então começar com uma parte mais prática para te ajudar a lidar no dia a dia com a diabetes tipo 1. Vamos dar ênfase à alimentação saudável, à seleção dos melhores produtos e à confecção de receitas rápidas e saborosas para os dias corridos, para que as refeições em família deixem de ser momentos de stress e preocupação. Vais aprender a calcular todos os valores necessários, hidratos de carbono, proteínas e gorduras, para que a glicemia se mantenha estável mesmo em dias festivos, para que possas desfrutar dos alimentos sem culpa. Vamos também abordar ao pormenor os cuidados a ter durante a prática de exercício físico e os cuidados com a pele, para que a administração de insulina corra de forma tranquila e sem mazelas. Na fase final desta fase, tu e o teu filho vão saber exatamente o que fazer de forma prática e sem sobressaltos. O passo 3 é o ancorar. Agora que já vieste à tona, é preciso ancorar, mantendo estas rotinas, mas não só. Está na hora de tu ou o teu filho fazerem um trabalho mais profundo, nomeadamente a nível emocional e energético, porque nós não somos apenas o corpo, nem tampouco apenas aquilo que comemos. Vamos continuar a explorar a origem da diabetes tipo 1 e implementar ferramentas que vão potenciar as estratégias da fase anterior, ajudando-te a ancorar o barco. No final desta fase, vais notar um aumento da consciência em relação à complexidade da doença e sentir-te mais confiante e com mais recursos para agires tranquilamente, mesmo quando as coisas não correm tão bem. Por último, o passo 4, o leme. O barco está equilibrado, bora lá manter a direção. Nesta fase, vais olhar para a relação que estabeleces contigo própria ou com o teu filho e para a dinâmica familiar. Não seria incrível se tu ou o teu filho se começassem a ver para além da diabetes? Para isso, vais aprender a diminuir o stress e os conflitos que a própria doença pode trazer para o dia-a-dia da família. Podes ainda promover uma autoestima saudável em ti própria ou no teu filho, de modo a sentir-te bem na tua pele, para que consigam lidar positivamente com crenças e comentários depreciativos que às vezes surgem por parte de algumas pessoas que desconhecem a diabetes tipo 1. Entendes agora porque é que ainda não conseguiste controlar a diabetes tipo 1? Não basta olhar apenas para a parte física, é preciso que haja esta abordagem integrativa, a partir da qual começas a olhar para os vários aspectos do teu ser, de modo a que realmente consigas conviver tranquilamente com a diabetes tipo 1. Foi a partir do momento em que eu comecei a usar isto com a minha filha que tudo começou a funcionar e funcionou também com as pessoas que já passaram por este processo. Deixo mais alguns testemunhos no texto abaixo do vídeo. Se está na hora de teres ajuda de alguém que é enfermeira e terapeuta integrativa, convive diariamente com a diabetes tipo 1 e tem ajudado muitas pessoas com esta condição de saúde e pais com filhos que também têm diabetes tipo 1, então clica no botão abaixo e vamos conversar. Vou pedir-te que respondas a 3 ou 4 perguntas para ter a certeza que posso ajudar-te e de seguida podes agendar uma sessão comigo num dia e hora que tenhas disponibilidade. Esta sessão será uma conversa, durante a qual vamos fazer uma avaliação das áreas que podem estar a ser mais desafiantes na tua vida
Vamos entender as tuas dificuldades com a diabetes tipo 1 para que saibas exatamente aquilo que precisas de mudar e vamos esclarecer eventuais questões que possas ter com o programa Entre Ondas DMU. Depois disso, terás uma clareza total e vais estar plenamente consciente da razão da tua situação atual. Agora que já sabes em que consiste esta abordagem única e integrativa que tão bons resultados tem trazido, tens 3 opções. A primeira, não fazes absolutamente nada com esta informação e continuas a repetir os padrões da tua vida, continuando a lidar com a frustração com a diabetes tipo 1. A segunda, vais tentar implementar este método ti próprio, embora sem o conhecimento e as ferramentas certas para obter resultados. E a terceira opção, aceitas a minha ajuda para te acompanhar em cada um destes passos, de modo a lidares tranquilamente com a diabetes tipo 1 no teu dia-a-dia. Se a terceira opção é a que faz mais sentido para ti, então carrega no botão abaixo para conversares comigo. Obrigada!